Aleluia! Oh, glória! Amém, povo de Deus? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Você pode se assentar, por favor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu mandei um videozinho para a missionária Ana Lúcia. Acho que foi ontem. Tem gente que canta. Tem gente que prega. Tem gente que fala. Mas tem gente que quando está trabalhando para Jesus, a gente sente algo diferente. Tem ou não tem? É assim que eu vejo a missionária Ana Lúcia. Oh, glória! Aleluia! Amém? E aí, na hora que começou o louvor, incendeia. Que comunhão gostosa, né, irmãos? Que comunhão gostosa nós temos uns com os outros. Que comunhão gostosa nós temos como povo de Deus, como igreja. Então, louvado seja Deus. E louvado seja Deus porque você está aqui também nesta manhã. Ano de Copa do Mundo. Ano em que nós não podemos negar os fatos de disponibilidades, de preferências. E é claro que se tiver para ter culto, se tiver que ter culto 7 da noite, a gente tem culto 7 da noite sem problema nenhum. E também não acusamos ou condenamos, ou não acusaríamos ou condenaríamos quem não viesse para o culto por causa do jogo. O papel da igreja não é esse. Nós já aprendemos isso e amadurecemos isso há muito tempo. Nós nem sugerimos ao pastor Celino, mudar o horário de culto. Porque o nosso pastor amava futebol. E aí ele desgostou. Na verdade, quando o Brasil... Deixa eu fazer confissões familiares aqui agora. Quando o Brasil perde para a Argentina na Copa de 90... Eu sou de 83. Então eu tinha 7 anos de idade. Quando o Brasil perde para a Argentina, Copa de 90... Maradona arranca do meio de campo, leva ali uns 2, 3 zagueiros, quem gosta de futebol sabe. E ele toca para o Canidia, e o Canidia mete um golaço. E o Brasil saiu fora da Copa do Mundo lá em 90. Na nossa casa havia um salão de cabeleireiro, os meus pais são cabeleireiros também, além das outras profissões. E eu lembro de ver o meu pai chorando. E já um pouco alterado, chapado, e ele chorando, na sala de casa, ao lado do salão estava a sala de casa, e eu, menino, 7 anos de idade, eu falei, pai, por que o senhor está chorando? Ele falou assim para mim, porque eu sou um tonto, porque o papai é tonto. Bom, enfim... tem coisas que a gente nunca esquece, não é verdade? Eu nunca esqueço dessas coisas. Bom, e eu, Rafael, continuo apaixonado pelo futebol. Ontem eu ia jogar uma bola com o irmão Humberto, 7 da noite. E aí, eu chego em casa, ou eu vejo uma notificação, não lembro, perto do horário do jogo das 7 horas, estava jogando a França. Ia começar o segundo tempo, estava 0-0. E eu mandei mensagem para o Martinho, falei, Martinho, eu não vou não. Eu vou ver o jogo da França. E eu gosto de jogar. Mas como é Copa do Mundo, e Copa do Mundo é a cada 4 anos, eu fiquei em casa para ver o jogo da França, torcendo, óbvio, para a França ganhar. Torcendo para a França perder. Eu sabia que os irmãos iam se manifestar. E aí, amados... Eu particularmente, eu gosto muito de futebol. Porém, eu cresci na igreja e aprendi que a gente deve valorizar mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa secular. Então eu, mesmo que goste de futebol, eu não tenho dificuldade em deixar um jogo e vir para o culto. Só que também entendo, ou nós também entendemos, que o nosso culto precisa ser agradável a Deus. Diga comigo, diga culto racional. Esse texto é Romanos 12, 1. Coloca na tela, por favor. Que a gente deve oferecer a Deus um culto racional. É Romanos, não é? 12, 1. Uai.
Fugiu da minha memória. Isso, é isso aí. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso culto, ele também tem que ter essas características aqui. Nós já somos um sacrifício vivo, glória a Deus. Santo, glória a Deus. E agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, é mais do que inteligente entender o que a Bíblia diz, porque no horário do jogo, por mais que eu não tenha dificuldade de estar aqui, eu ia estar assim: ai Jesus, será que eu entro no Google para ver quanto está o jogo ou não? Bom, mas aí estava na semana e o pastor falou assim: ô filho, mas o jogo como é que é? 5 da tarde, né? O jogo é 5 da tarde e ninguém me avisa. O jogo é 5 da tarde e ninguém me avisa. Vai atrapalhar o culto. Eu falei assim: é 5 da tarde. Pastor, o que o senhor quer fazer? Não, mas vocês têm que ter liberdade para falar comigo. Ele já falou para nós ter liberdade para falar com ele, né? Dar sugestões, essas coisas. Não, a gente vai ter que alterar o horário do culto. Vai colocar o culto 7h30. Aí eu falei assim: e se tiver prorrogação? Eu já estava interessado na mudança. E se for para os pênaltis? E se o Brasil perder e for desclassificado, vai estar todo mundo, não vai estar agradável o culto. Amém, gente? Então, louvado seja Deus. Tudo isso eu estou falando porque houve essa flexibilidade. Louvado seja Deus porque você está aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. E não é pecado assistir o jogo, não é pecado se divertir, estourar bombinha, fazer barulho. Não quebre a televisão, não bata em ninguém, por favor. Cuidado, né? Faça churrasco, se divirta, você que gosta, em nome do Senhor Jesus. Você que não gosta também, faça o que você tem que fazer, né? Sendo agradável a Deus em todo o seu tempo. E aí nós estamos aqui. Algumas pessoas falaram: eu vou com a camiseta do Brasil para o culto. Não tem problema também, não tem problema nenhum. Louvado seja Deus por quem veio com a camiseta do Brasil. Louvado seja Deus por quem não veio com a camiseta do Brasil. E está tudo bem, amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Nossos pastores, vocês sabem disso, que de vez em quando, às vezes algumas vezes por ano, eles tiram uma semana para estarem juntos. E eles tiraram essa semana para estarem juntos. E eles foram para Caldas Novas, desfrutar de um bem que o Senhor concedeu a eles. E vão ficar lá uma semaninha de férias. Pegaram carona com os nossos pastores, o diácono Nelson e a diaconisa Fátima. Ô glória! Fiquei com ciúmes. Mas é brincadeira. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida deles. E glória a Deus. Diga assim comigo: Jesus está voltando à terra. Vamos entrar na palavra, por favor. Eu gostaria que você então abrisse as vossas Bíblias, que a igreja abrisse as vossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo de número 13, versículo de número 15. 1 Pedro 3,15. Deixa bem relinho, sabe esse fundo musical? Bem relinho. Bem, só um sonzinho mesmo. Ou quase nada, por favor, por gentileza. Aleluia, Jesus. 1 Pedro 3,15. Glória a Deus. Quem tem Bíblia física aí, diga glória a Deus. Quem está acompanhando pelo celular, diga amém. Agora, quem tem Bíblia no celular, eu deixo um conselho. Compre a Bíblia física se você não tiver. E compra sempre, né, as mais originais possíveis. Bíblia revista e corrigida. Bíblia revista e atualizada. Se você tem dúvidas de comprar a Bíblia, qual versão usar, tenha liberdade de falar conosco, que a gente vai indicando isso para vocês. E a Bíblia no aplicativo hoje é uma bênção, até que o anticristo venha, ou os governos se alinhem. Já vou falar um pouco disso daqui a pouco, né? Porque se existem atualizações nos aplicativos, eles também, quando decidirem, resolverem, eles atualizarão os aplicativos da Bíblia. E nós não teremos tudo que é necessário junto com a Bíblia Sagrada. Por isso que é muito importante nós termos a nossa Bíblia física. Não substitua
a palavra escrita na Bíblia Sagrada com a palavra escrita nos celulares, porque celular pode, se perder. E você pode também perder o seu celular. E se você perder a palavra de Deus que está ali, você está perdendo tudo. Então, em nome do Senhor Jesus, fica aqui com este conselho. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos diante da sua presença. Lembra, Senhor, como está escrito, que os discípulos andaram com o Senhor por muitos anos, mas só naquele momento final está registrado: então se abriram os olhos do entendimento para compreenderem as Escrituras. Por isso, nessa manhã eu peço da mesma forma, que o Teu Espírito Santo venha com a revelação da Sua palavra aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha com a revelação da verdade aos nossos corações. Porque os dias são corridos, os dias são maus. Para alguns são tempos de bênçãos, para outros ainda tempos de dificuldade. Alguns ainda estão esperando herdar as promessas. Outros ainda, meu Deus, acordaram agora para a vida real e começaram a semear para que possam colher ali na frente as coisas boas das quais estão semeando. Senhor, há muitos de nós hoje que mesmo com algum entendimento, seja ele pouco ou muito, precisamos ainda ter os olhos abertos, porque com os olhos abertos ficaremos mais atentos. O temor do Senhor, aleluia, se apegará ao nosso coração, e também a fé e a coragem e a ousadia para prosseguirmos. Ah, meu Deus, venha abrindo hoje os olhos do nosso entendimento, para compreendermos as Escrituras nas coisas que são tratadas, nas coisas que são reveladas no dia de hoje. Assim eu oro, e assim seja feito, conforme a Tua vontade. Amém, amém, e graças a Deus. Oh, aleluia, verdadeiramente eu peço que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. A Bíblia diz que os discípulos andaram com Jesus por muitos anos, intensamente, no sentido de 3 anos e meio, a quantidade de anos ali do ministério de Jesus Cristo foram 3 anos e meio, mas foram 3 anos e meio em uma escola sensacional, onde aqueles homens e mulheres acompanharam Jesus com toda a sua vida, com todo o seu fervor, com toda a sua dedicação. E só no final está escrita esta mensagem, está escrita esta palavra, logo após a ressurreição de Jesus. E então se lhes abriram os olhos dos entendimentos deles. Então, muitas das vezes nós já estamos na igreja, conhecemos as Escrituras, conhecemos a palavra em muitos aspectos, mas corremos ainda o risco de muito do nosso entendimento ainda carecer de iluminação, carecer de clareza, carecer de verdadeiro entendimento. Os discípulos andaram com Jesus, viram milagres, viram o sobrenatural acontecendo, anjos subindo e descendo sobre o mestre, viram Jesus acalmando tempestade, acalmando o mar, andando sobre as águas, mas ainda assim, quase no finalzinho do ministério e da chamada de Jesus, muitos deles se dispersaram. Pedro negou 3 vezes, Judas traiu, todos fugiram, só ficou ali João até o final. Então, mas agora vem a revelação das Escrituras, e depois da revelação, depois do entendimento aberto, você vai perceber que eles receberam o Espírito Santo porque creram, louvado seja Deus, e nunca mais desviaram os olhos da fé. Diga assim comigo: Senhor, abra os olhos do meu entendimento. Vamos melhorar um pouquinho, porque eu também preciso melhorar aqui, e a gente começa a pregar, daqui a pouco a gente começa a ficar melhor, amém? Então, mais uma vez, diga: Senhor, abra os olhos do meu entendimento. Oh, louvado seja Deus. Eu penso comigo que por mais que conhecemos, nós não conhecemos tudo. E agora é o seguinte,
O tema desta mensagem é: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. 1 Pedro 3,15, nós acabamos de ver que nós devemos estar preparados, nós devemos estar prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então veja que existe uma razão de nós termos uma esperança, existe a fonte principal que alimenta a nossa esperança. E a nossa fonte principal se chama vida eterna ou condenação eterna. Veja que a razão da nossa esperança, ela está ligada à verdade que já ouvimos. E a verdade é Hebreus 9, 27. Agora eu vou falando e o pessoal do Data Show vai acompanhando assim o mais rápido possível nos textos. Hebreus 9, 27 diz que ao ser humano já está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós vemos na Bíblia Sagrada, em João capítulo 5, que Jesus disse isso também. Olha, na ressurreição dos mortos haverá a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, cada um na sua ordem, diz a Bíblia. Primeiro a ressurreição dos justos, para junto do arrebatamento, todos nós salvos, herdarmos a vida eterna com Deus. Então nós vemos aí a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé, é que nós seremos julgados para vermos se herdaremos a vida eterna com Cristo Jesus ou receberemos a condenação eterna, indo a nossa alma para o inferno, indo a nossa vida para sempre para a perdição. Porque a condenação está escrito na palavra de Deus que é eterna, a condenação é eterna. Estejam prontos, não só para responder, estejam prontos para ter essa certeza no teu interior. Estejam prontos para entender qual é a razão da vossa esperança, a razão da vossa fé, qual é a razão da sua fé. E a Bíblia diz que a fé, ela pode todas as coisas, ela pode alcançar impossíveis. Precisamos exercer fé para milagres, precisamos exercer fé para portas abertas, precisamos exercer fé, aleluia, para enfrentarmos alguma situação difícil. Mas a verdadeira razão da fé, a verdadeira fonte da fé, aleluia, está ligada na nossa salvação ou na nossa condenação. Amém, povo de Deus? Estamos ordenados a morrermos uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por isso esse tema é importante. Devemos nos preparar para encontrarmos com o nosso Deus. Nós devemos nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus. Nós vemos que estamos intrinsecamente ligados à terra e estamos também da mesma forma ligados ao céu. Porque o cristão, ele tem sim uma nova natureza que já foi gerada nele e ainda continua sendo gerada nele. O apóstolo Paulo chega a dizer isso em Gálatas, dizendo: olha, eu trabalho ainda com mais afinco até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja gerado em vós, até que Cristo seja formado em vocês. Então sim, nós temos uma nova natureza que, mesmo estando trabalhando na terra, mesmo correndo atrás do pão de cada dia, ao qual o Senhor prometeu, mesmo resolvendo problemas e situações, mesmo nos preocupando com o trabalho, com o próximo, com o patrão ou com funcionários, mesmo nos preocupando com filhos, progresso e futuro, a nossa nova natureza se preocupa assim: e Deus? Eu preciso adorá-lo. E Deus?
aleluia, eu preciso reverenciá-lo. E Deus, Senhor, eu não posso perder o temor de Ti. E Deus, Senhor, me ajuda, me auxilia, me dê a fé, me dê um coração quebrantado e contrito. Senhor, aleluia, eu aguardo o seu retorno. Nós temos uma nova natureza que está além da natureza terrena. Quantos concordam com essa palavra? Nós estamos intrinsecamente ligados entre a terra e o céu. Isso é inegável, não dá para negar isso, não dá para negociar isso. E eu quero aqui dizer para a igreja, em nome do Senhor Jesus, nesta palavra, que estamos caminhando para os tempos do fim. E é um tempo de alerta. Estamos caminhando para um tempo do fim e é um tempo de alerta. Os milagres continuarão acontecendo. Portas abertas continuarão sendo abertas. Coisas lindas e maravilhosas da parte de Deus sobre a nossa vida continuarão acontecendo. Mas nós não podemos negar os fatos que estão acontecendo na terra. Meses atrás, eu digo de 30 a 60 dias atrás, antes do terremoto ali na Venezuela, alguns profetas foram levantados por Deus para dizer que o terremoto aconteceria. Quando você vê Atos, capítulo de número 2, dizendo assim: nos últimos dias os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Escuta uma coisa. Esse texto de Joel 2 e Atos 2 diz que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Repita isso comigo, diga: sobre toda a carne. Isso não significa salvação. Isso significa um cumprimento de promessa. A salvação, ela está condicionada em arrepender-se e converter-se de todo o coração, aceitando a fé em Cristo Jesus e sendo batizado. A salvação, ela está ligada a crer e obedecer na Escritura de forma total, de forma geral. A salvação está ligada nessa obediência, em que se nós nos arrependermos e nos convertermos a Cristo Jesus e formos batizados, seremos salvos. E também está escrito que aquele que não crê será condenado. Agora, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, na época de Jesus, Jesus falou contra ele e contra eles, contra muitos dos escribas e fariseus, dizendo: vocês têm por pai o diabo. E este mesmo homem que Jesus falou que o pai dele era o diabo, ele recebeu uma inspiração do Espírito Santo, dizendo assim: vocês não sabem, na reunião para resolverem matar Jesus, vocês não sabem que um homem deve morrer pelo povo? Acha esse texto para mim, por favor, pesquisa ele. Esse eu não anotei aqui na mensagem, me veio agora na memória. Pesquisa esse texto. Vocês não sabem que um homem deve morrer pelo povo? Aí o texto diz assim: e disse ele isso inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Este homem condenado, ao qual naquela condição tinha por pai o diabo, recebeu uma inspiração do Espírito Santo para falar sobre a morte de Jesus. Então, quando o texto de Joel, que nós estamos vendo, 2:28, ou Atos, na descida do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne e profetizarão. Escuta, nem todo profeta recebendo inspiração do Espírito Santo será salvo, mas é profecia vinda do Espírito Santo, e a gente tem que acordar para isso. Uma moça veio na rede social, olha lá, e Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis. Continua o texto, por favor, versículo 50, está travando? Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo,
mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Este homem, a qual Jesus havia até dito para eles: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, doutores da lei, que nem entram para a salvação e ainda impede os pequeninos de entrarem. Esse mesmo homem recebeu uma inspiração do Espírito Santo para profetizar sobre a morte de Jesus. Eu abro as minhas redes sociais em relação aos terremotos na Venezuela e eu vejo uma moça chorando, dizendo: olha, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu cresci na igreja, mas vocês aí que me acompanham, uma pessoa que tem milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Mas olha, eu tive um sonho assim, eu via prédios caindo, condomínios caindo, eu via a terra se movendo, eu via a terra tremendo. Gente, vocês sabem que eu nasci, fui criado na igreja, mas eu não creio mais, eu me desviei, eu não sei o que são essas coisas, mas eu não sei, mas foi muito forte, ela chorava. Escuta uma coisa, igreja. O terremoto aconteceu basicamente 30 dias depois do sonho dessa moça. Só que aí para a igreja, Deus que tem os seus profetas, profetizou ali nos pastores, profetizou ali nos seus profetas, nos seus ministros. Deus usou pessoas tanto altas da sociedade da Venezuela, como baixas da sociedade da Venezuela, para dizer: ei, Venezuela, desperta das suas feitiçarias, sai fora das suas idolatrias, parem de adorar ídolos, porque eu, Senhor, não tenho me agradado de vocês. E o terremoto veio, e a casa caiu, e prédios caíram, e ali grandes construções foram abaladas, a terra foi abalada. E nós vemos as pessoas hoje nos escombros, vídeos chegando de jovenzinhos falando: pai, mãe, estamos aqui soterrados, estamos com sede, estamos com água, sem água. E ele filmou o rostinho dele, e filmou a irmãzinha dele nos escombros. Aquilo é triste. A Bíblia diz assim que os céus e a terra serão abalados nos últimos dias. Isso tem acontecido por muitos anos, só que agora acontecerá com mais e mais e mais frequência. Os sinais estão acontecendo, os sinais estão chegando. E nós precisamos entender, nós precisamos ter os olhos abertos, os olhos do entendimento abertos, para guardarmos o temor do Senhor no nosso coração, igreja. Quantos estão entendendo essa palavra? É triste, ai, vamos orar pela Venezuela, mas escuta uma coisa: orar quando a casa já caiu é fácil. Nós temos que se antecipar na oração e orar antes da casa cair, primeiro em favor da nossa vida, depois em favor da nossa família, depois em favor das outras pessoas, porque se você não se preocupa consigo mesmo, você não se preocupará com os outros. Então, amados, olha para a palavra do Senhor. Você vai ver nesse tempo, nessa estação, pessoas nas redes sociais falando do Evangelho sem terem o Evangelho. Por quê? Diga assim comigo: inspiração do Espírito Santo. Por quê, pastor Rafael? Porque o texto de Mateus 24 diz o seguinte: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho. Coloque esse texto para mim, por favor. Mateus 24. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Como é que o Evangelho vai ser pregado? Deus levantou grandes ministérios. Existe hoje as plataformas digitais, redes sociais, etc. e tal. E agora o alcance dos pastores, a gente alcança o povo de Deus. Só que os influenciadores que têm milhões e milhões de seguidores, eles também alcançam aquela gente. Você concorda comigo que uma pessoa ímpia, que uma pessoa que é ateu, ela está olhando a rede social dela? Você concorda comigo que ela está vendo churrasco, legal. Ela está vendo pescaria, poxa, legal. Está vendo a dancinha, legal. Aparece um pastor pregando: Jesus está voltando. Aí o cara fala assim: que idiota. Aí o cara passa, ele já pula o vídeo. Só que quando aparece alguém que ele segue, que ela segue, aquela influenciadora, aquele influenciador que cativou ele por algum momento, por alguma razão: eu tive um sonho
Eu não sei o que está acontecendo, eu estou tremendo. Aconteceu comigo. O que está acontecendo? Eu ouvi os céus abertos. Eu vi o homem, eu vi a luz. Eu vi a destruição na terra. O cara fala, vixe, mano, o bagulho tá louco, hein? Quem concorda com o que eu estou dizendo? Porque tem muita gente que não escuta pastor, que tem ódio, que tem raiva, mas vão ter que escutar o evangelho pela boca dos incrédulos. Porque ele profetizou, Caifás profetizou da boca dele aquela profecia, mesmo sendo ele um homem condenado. E nós temos que estar abertos para isso, entendendo isso, que essas coisas acontecerão no último dia. Quantos estão entendendo essa palavra? Oh, aleluia, aleluia. É triste, mas vai ficar pior. Diga para alguém, fala, é triste, mas vai ficar pior. Mateus 24, vamos acompanhar Mateus 24. Já que o culto está de manhã, vamos até meio-dia. Aleluia, escutei uns 3 glórias ali, hein, irmãos? Irmãos, o jogo é só 5 horas, irmãos. Alegria, aleluia. Aleluia, Mateus capítulo número 24. Irmãos, é sempre brincadeira com um pontinho de verdade. O pastor Luciano Subirá, quando ele está pregando, e aí ele vai quase encerrar, não é encerrar, ele vai quase encerrar, ele fala assim, irmãos, vamos ficar de pé para parecer que está acabando, né? Para parecer que está acabando. Queridos, brincadeiras à parte, eu sei que nós temos alguns compromissos ainda para hoje, mas vamos dar sequência nessa mensagem e guardar o nosso coração quanto a isso. Mateus 24, versículo 1 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Diga comigo, a volta de Jesus e o fim do mundo. Então, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Isso aqui é escritura, é palavra. A verdade, ela não é relativa. Isso aqui não é testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová é uma seita. Amém? É uma seita em que eles já pregam que Jesus entregou o reino a Deus. É uma seita que não aceita o nome de Jesus como Senhor, apenas o nome Jeová. Mas escuta, Jeová significa Jesus, Javé significa Jesus, e Yahvé significa Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores significa Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo significa Jesus. Se você pode aplaudir, faça isso em nome de Jesus. Aleluia! Ah, porque o reino vai ser na terra. Vai acreditando. Ô povo sem Bíblia, misericórdia. Inclusive mudaram as escrituras deles, mudaram as Bíblias deles a partir do ano de 79. Eles alteraram, eles conseguiram uma liminar na Sociedade Bíblica do Brasil para alterar alguns textos. Você lê em Gênesis, por exemplo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eles tiraram, e a força ativa de Deus se movia sobre a face das águas. Eu estudei com um ancião que trabalhava comigo, era meu gerente contábil na época lá em Rio Preto. Eu estudei com um ancião, fingi que eu era leigo para ele me ensinar o que ele sabia. Da hora, né? Aleluia. Aí, eu não falei que eu era obreiro da igreja, porque obreiro que é obreiro lê Bíblia, né, irmãos? Diga assim, crente que é crente tem que ler Bíblia. Aleluia. Ele foi me passando tudo, me deu livros e tal, eu fui lendo, e rabiscava, e anotava, e conversava com o pastor Celino, com a pastora Celine, e foram meses. E aí, como a gente falava muito de Bíblia, ele falava assim, ele e mais uma funcionária, ele falava assim, você é diferente. Por quê? Não, porque a gente bate de porta em porta, de casa em casa, e os católicos leem mais Bíblia do que os crentes. Você é um crente diferente. Que vergonha, né, irmãos?
Vai. Vergonha. Ó, tem gente religiosa que lê mais Bíblia do que os crentes. Meu Deus. E aí ele falou que eu era diferente. Aí, vida que segue, a gente até pregou o evangelho para ele. Falei para ele das falcatruas, das mentiras. Imprimi tudo lá da Sociedade Bíblica do Brasil. Mostrei para ele, imprimi várias coisas. Mostrei para ele que eles alteraram a Bíblia. Mostrei para ele que o líder geral deles batia na mulher, não pagava impostos, era contra muita coisa. E mostrei todas as heresias para ele. Se ele se converteu, eu não sei. Mas Jesus falou para a gente pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Se fazer de tolo para ganhar os tolos, se fazer de sábio para ganhar os sábios, se fazer de idiota para ganhar até os idiotas. Oh, glória! Amém? Está escrito ou não está? Só não está a parte do idiota, essa eu acrescentei. Aleluia! Louvado seja Deus. E agora vamos continuar o texto. Fim do mundo. Repita comigo, diga fim do mundo. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5 agora: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Diga assim comigo, religiões. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. E eu vim aqui para dizer que o versículo 14 já está acontecendo nos nossos dias. Eu vim para dizer, queridos, anos antigos, anos passados, muitos pastores mapearam uma tal de janela 1040 no mapa mundi, e entenderam que esta faixa da Europa, África e Ásia não estavam recebendo o evangelho de Jesus Cristo. Então os pastores e grandes ministérios do mundo que trabalham com missões começaram a enviar para lá missionários infiltrados em países que não se podia pregar o evangelho. Então agora essa janela 1040, que era enorme, milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas que não ouviram o evangelho, não ouviam o evangelho, hoje já ouvem o evangelho. Mas escuta uma coisa, foi Deus que falou que o evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Então Deus vai usar cristão para pregar o evangelho, e Deus vai usar o pagão para pregar o evangelho. Deus vai dar visões e sonhos para os cristãos principalmente, mas Deus também vai dar visões e sonhos e profecias para os pagãos, para que o evangelho seja pregado. E eu vim para dizer para a igreja que este versículo 14 está sendo cumprido diante dos nossos olhos. Gente incrédula profetizou a morte de muitos. Gente incrédula, pagãos, ateus, profetizaram terremotos e catástrofes, e aconteceram. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas para usar. Não é porque Deus usa A, B ou C que está salvando. Nem a mim, nem o pastor, nem ninguém. Tem que ter compromisso até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, aleluia. Vira para alguém e fala, vamos ficar junto até o fim, gente. Vira para alguém e fala, vamos perseverar até o fim, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 15. Diga assim comigo, diga profecia sobre Israel. Nós entendemos que há profecias para o mundo, de forma geral. Entendemos que há profecias para a igreja, de forma geral na igreja. E há profecias específicas para Israel. Por quê? Porque Israel é o relógio de Deus na terra. Agora Jesus entra num aspecto incrível sobre a nação de Israel que vai acontecer no Oriente Médio. Diz assim: Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Quem lê o quê?
Diga assim comigo, diga as profecias de Daniel. Olha lá, ó. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, ou essa assolação, abominação, desolação, estiver lá no lugar santo, quem lê que entenda, lê o quê? O profeta Daniel, vamos continuar. Aleluia. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Fica no versículo 21 ainda, por favor. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, diga, ô glória! Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias, e logo depois da aflição daqueles dias, diga assim comigo, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, com barulho de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Oh, aleluia. Versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia, Jesus está voltando à terra. Jesus está voltando à terra. Ei, Jesus está voltando à terra. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Aleluia. Daniel 12, por favor. Aleluia. Aleluia. Será que estamos preparados? Será que estamos prontos? Se a trombeta tocasse agora, se Jesus voltasse agora, será que estamos prontos? Capítulo 12, versículo 1, diz assim: e naquele tempo, que tempo? Eu quero que vocês prestem atenção, porque as escrituras têm muitas coisas de Daniel 7 até o 12 são todas as profecias dos tempos dos fins, ou do tempo do fim. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, diga assim, naquele tempo. Diga assim comigo, diga daquele. Então o N ou o D aqui em uma preposição faz uma diferença incrível. Deus não vai nos livrar daquele tempo, Deus vai nos livrar naquele tempo. Diga assim comigo, a grande tribulação está chegando aí. Diga assim, e a trombeta não vai tocar até ela começar. Eu pesquisei tudo. Se você for pegar a minha Bíblia, no livro de Daniel, por exemplo, isso aqui não é de agora não, tá? Isso aqui não é do estudinho de final de semana não.
Se você for pegar minha Bíblia, ela está inteirinha rabiscada. Isso aqui por anos, 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 anos. Eu leio, escrevo, leio, reescrevo. Eu tenho uma raiva de quando não sobra mais espaço para anotar mais alguma coisa. Tá aí minha esposa sabe disso e conhece essas coisas que eu estou dizendo. Ela tem a liberdade para levantar se eu estiver mentindo e falar assim, você é mentiroso, hein? Pensou que vergonha? Eu, hein? Então veja, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E que tempo é esse? Daniel capítulo 8, por favor, versículo 19, diz assim, 8:19, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Eu te farei conhecer, eu te farei saber, volta o texto por favor, o que há de acontecer no último tempo da ira. Diga assim comigo, diga, tempo da ira. Capítulo 9, versículo 26, diz assim, de Daniel. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, diga comigo, o anticristo, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas o quê? Assolações. Essas verdades bíblicas não são relativas. Amém? Você não pode relativizar a verdade, porque a verdade ela é absoluta. Uma verdade absoluta, todo mundo morre? A verdade absoluta. Não tem como você falar assim, eu vou comer uma semente da vida aqui, eu vou viver para sempre. Igual aqueles filmes japoneses, chineses, né? O elixir da vida. Aí todo mundo quer aquela água da vida para viver para sempre. Eu até gosto desses filmes japoneses. Eu falo, poxa, interessante. Mas a água da vida é Jesus. Oh, glória a Deus. Na terra, no corpo, na humanidade, ninguém vai viver eternamente. Oh, meu Deus. E até, escuta só isso aqui, porque está escrito, tá? Isso aqui está escrito lá o que eu vou dizer está lá em João capítulo 5. A Bíblia diz assim, que os mortos, os ímpios, eles ressuscitarão para participar do julgamento. Ou seja, até a pessoa que já morreu no corpo e foi condenada ao inferno, ela volta ressuscitando lá depois do milênio para encarar o juízo final e ser lançada no lago de fogo. Então eu quero dizer, de uma maneira ou de outra, nós não podemos relativizar a verdade, e a verdade absoluta é, haverá assolações, e até o fim haverá guerra, e isto é inevitável. Se isso é inevitável, agora eu quero ver, ou eu quero saber, ou eu quero entender como é que a igreja vai estar caminhando na terra, porque aqui é onde vai morar a diferença entre os que são e os que não são de Deus. Não dá para negar, ai que Deus tenha misericórdia. Não adianta a gente ficar com olharzinho de anjinho barroco, sabe? O Senhor tenha misericórdia. Ai, irmãos, vamos levantar um clamor pela nação A, B ou C, porque, e a nossa vida toda bagunçada. A Bíblia tem um texto que diz assim, olha, muitos de nós, muitas das vezes temos a aparência de piedade, mas negando a verdadeira eficácia da piedade. Coloca esse texto na tela, por favor. Está aí? Quem está lá? O Vitor? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Pode colocar na tela se você achar. Está lá no Novo Testamento. Por favor, me acompanhe e diga comigo, não dá para relativizar a verdade. Achou? Dá um sinal aí para mim. Eu te espero um minutinho, achou? Então joga na tela.
Isso. Vamos aguardar ali, que esse texto ele é muito importante para nós. Volta no versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vamos lá, até chegar no versículo 5. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Vai ser difícil reconhecer isso nas pessoas. Elas são gente ruim, são gente horrível, são gente que no oculto faz tudo que não presta, mas na aparência é bom dia, boa tarde, na aparência, tudo, oh, que bênção. Na aparência, oh, vamos orar pelos irmãos. Na aparência nossa, então, nós temos que fazer isso e aquilo para ajudar. Não sei, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Por quê? Porque é realmente na pressão, realmente na hora do vamos ver, aleluia, que a gente vai começar a identificar. E Jesus está falando, se você conhece gente assim, se você conhece gente que é ruim, gente que é corrupta, gente que te leva para o mau caminho, se você conhece gente, aleluia, que até a gente boa na aparência, mas você conhece um pouco dos segredos e dos mistérios dessa pessoa, destes, afasta-te. Diga assim comigo, diga, devemos nos descontaminar. Irmãos, a salvação é coisa séria, a salvação é para os nossos dias. Ei, estamos ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois da nossa morte, o juízo. É tempo de despertarmos do sono e buscarmos mais a presença de Deus. Esse é o tempo, Analise a sua conduta, analise as suas amizades, analise aquilo que te faz se afastar de Deus, e pode ser até mesmo a sua própria provação. Deixa eu contar algo para a igreja, que eu acho que chegou o momento. Eu pensei em falar isso, não sabia se eu ia ter a certeza de falar isso. Como eu me converti. Eu fui um jovem adolescente, um tanto rebelde, como a maioria são. Meus pais falavam, não anda com A, ou com B, ou com C, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Amigos de rua, a nossa rua era chamada de Cracolândia, na zona norte de Rio Preto, solo sagrado, rua 13. Todos os meus irmãos se envolveram de alguma forma com o crime, todos, sem exceção. Filhos de obreiros da igreja, pastores da igreja, nós todos nos envolvemos. Um dia o Tan estava tão desnorteado na vida, isso adolescente, ele falou que não tinha mais jeito para ele, que era um caminho sem volta, que o cérebro dele já estava bugado de tanta maconha que ele tinha fumado. Não o julguem, amém? O Senhor é poderoso para salvar, oh glória. Já foi liberto de tudo, amém? Mas eu estou dizendo desse tempo, como eu me converti. Eu experimentei a maconha e não gostei, experimentei o cigarro e não gostei. Coloquei a farinha na boca, eu não gostei, a cocaína. Essa mandioca, você sai para lá com isso aqui. Eu já sou louco do jeito que eu sou mesmo, então deixa isso aí quieto. Não precisa de muita loucura para fazer loucura, então é mais ou menos por aí. Alguns parentes meus já foram até pro chá de cogumelo. Quem já ouviu falar de chá de cogumelo? Nossa, perfume, chá de cogumelo, não sei o quê. Enfim, os caras passavam a madrugada. Era uma loucura. A gente até dava risada das coisas que aconteciam. Esses dias eu falei para minha esposa, uma galera, uma turma, num lugar aberto, um lugar muito bonito até, tipo fazenda, e era realmente uma fazenda. Hoje é a região dos Damas, lá tinha uma região muito bonita, com rios e tal. Damas é os condomínios lá. Um colega nosso, ele ficou parado assim, ó. Por mais ou menos uns 40 minutos, sem se mexer. Dopado com... eu acabei de falar, chá de cogumelo. Aí nós gritamos ali, o pessoal gritou, falou assim, não vou dizer o nome dele, porque vai que vocês conhecem, né? O que você está fazendo aí? E nós tudo rindo, tal, indo lá. Ele falou assim, essas formigas aqui, ó. Ele estava encanado com as formigas, irmãos. Aquela formiga ali tá tirando, mano. Tá louco?
É. Tem gente que fala assim, ó, o bêbado faz coisa, né? Irmão, vocês não viram o chá de cogumelo, misericórdia. O cara vê estrela. Jesus amado. Gente, vocês saem fora disso aí, hein? Pelo amor de Deus. Jovens, fica no Espírito Santo. Ele encanou com a formiga, falando que a formiga era folgada, porque aquela ali estava carregando um negócio grandão e aquela outra carregando um pequenininho. E ela estava encanada que a formiga era grande, carregando um negócio pequeno, que ela não tinha que ser daquele jeito. E, enfim, aquele cara arrumou tanto rolo com aquelas formigas. Enfim, virou história para contar. Mas eu nunca gostei disso, graças a Deus. Me divertia mesmo sem experimentar essas coisas. Vida que segue, não escutei os conselhos dos meus pais. Eu estava na rua 7, na esquina da casa do Alexandre Chandelli, hoje é meu primo, casado com a minha prima. No quarteirão de baixo, os rapazes de moto, encapuzado, tudo de preto, capacete, moto sem placa, tiroteio nada, só chegaram e meteram bala no rapaz, 2 tiros no queixo, varou para fora. A gente até meio que se escondeu, esperou os caras ir embora. E aí o rapaz morreu ali na calçada do lado da gente. Aí eu vi toda aquela cena e tem uma cena que me comoveu muito. Porque aí os vizinhos já saem, a galera sai, nisso vem a mãe dele. O menino chamava Júlio. Julinho. A mãe dele agarrou ele e falou, Julinho, levanta do chão. E ele já baleado e o sangue escorrendo. Irmãos, eu não estou contando coisa que eu vi em filme, isso aqui eu vi na vida real. Isso eu estava lá. A mãe do menino agarrou ele pela nuca assim, Julinho, levanta, e bateu na cara dele, já com a mão ensanguentada. Julinho, vamos, pelo amor de Deus, levanta, vai. E nós quietos. Porque não tinha o que fazer. Julinho, aí vem a irmã. Meu Deus, balearam meu menino, balearam meu irmão. Menino de 17 anos. Julinho, levanta, Julinho. Aí de repente a mãe começou a fazer desse jeito aqui. Julinho, meu filho. A gente acabou de jantar. Levanta, Julinho. Julinho, a mãe está aqui. Ô, Julinho, levanta, meu filho. Julinho, não faz isso com a mãe, não. Julinho, pelo amor de Deus, meu filho, levanta. E ela começou a chorar e a gente começou a chorar junto. A cena foi horripilante de emoção. Rapidinho chegou a polícia, viu que estava morto. Os policiais cataram o corpo e jogaram ali atrás e levaram já para o hospital ou sei lá para onde levaram. Mas aquilo não me fez converter. Eu fiquei abalado por uns dias, só que quem é da vida louca sabe que, mano, para morrer basta estar vivo. Porque a gente não se sensibiliza muito. Mano, o bagulho é louco, os caras tá dando tiro, velho. É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é? A gente não se sensibiliza muito, não. Mas eu não me converti com aquela cena. Eu vi mortes, eu vi várias mortes ao nosso redor e ao nosso derredor na época do crime. Eu fazia aviãozinho. Eu levava drogas para cima e para baixo, fazendo favores e ganhando uns trocados. Mas quando eu vi coisas ruins, as coisas ruins não me fizeram converter. Porque o que te convence para a salvação não é o que você vê lá fora. O que te convence para a salvação se chama convencimento do Espírito de Deus. Congregávamos numa igreja, tinha um pastor excelente, uma bênção. Vieram com muitas calúnias contra o pastor e eu fiquei sabendo daquelas calúnias e tal. Se as situações são verdades ou não, eu nunca vi, nunca participei, mas influenciado por outras línguas, eu estava com birra e raiva da igreja e do pastor. Por conta do zum, zum, zum. E eu era um jovem adolescente. Eu tinha 16 anos de idade. Aí eu caí de paraquedas na casa de um dos obreiros, e na casa desse obreiro estavam todos os obreiros da igreja da época. Eu era um jovem.
E aí o pessoal estava falando mal do pastor e criticando o pastor para ver como é que eles tirariam o pastor da liderança. E como eu estava ali escutando aqueles zum, e meio que já revoltadinho, porque eu era revoltadinho mesmo, subi em cima de uma cadeira lá, de um trem. É isso aí mesmo. Porque papapá, é isso mesmo. Sabe, igual o mundão, talarico tem que morrer. É isso mesmo. Que, né, não pagou, tem que... Irmãos, eu não conhecia a Bíblia. Eu só sabia que era errado falar mal dos outros. Quem sabe aqui que é errado falar mal dos outros? Ainda mais agora, conhecendo as Escrituras. Não amaldiçoeis, não falem mal uns dos outros, assim. Beleza, mas eu sabia que era errado fazer aquilo, mas na hora você está ali, você nem percebe. Agora presta atenção. Eu tinha 16 anos de idade. Mais alguns meses eu capotei um carro na Avenida Mirassolândia, lá em Rio Preto, na Zona Norte, tirando racha com esse meu primo chamado Alexandre. Um racha assim, foi uma brincadeira, vamos ver se esse carro anda. Pá, e fui, e ele foi com a moto e pau, e eu, a Paraty do meu pai, 1.8 na época, uma Paraty bonita, prata. O rapaz atravessou de bicicleta na nossa frente, ele já tinha ficado para trás de moto, e na hora de desviar, eu, achando que era Velozes e Furiosos, fui desviar e tentar fazer um negócio, o carro rodou na pista, bateu na guia da sarjeta, tinha um canteiro grande, saiu capotando no ar, meu corpo foi lançado do outro lado da calçada. Essa rua, o canteiro grande, a rua, né, a avenida, e mais a calçada. Eu fui lançado lá na calçada do outro lado. Caí de cabeça e clavícula, rachei o coco, sangrei demais, tive convulsão, e uma mulher cristã saiu correndo de onde ela estava ali da casa dela, ela viu todo o acidente, me viu convulsionando e tremendo, meu olho disse que virado uma bola branca para cima assim, eu estava morrendo, e ela colocou as mãos no meu peito e disse: espírito de morte, sai, eu te repreendo em nome de Jesus. E ela disse: Deus, devolve a vida para esse menino. E eu voltei à vida. Passei 3 dias no UTI, e aí fui recuperando, louvado seja Deus, porque os meus pais e a igreja fazia contínua oração por mim. Mais tarde, orando, eu já estava casado, nós estávamos lá no apartamento. Eu orando e tal, e buscando a presença do Senhor Jesus, e o Senhor falou ao meu coração: você precisa ainda se arrepender do que você fez quando você tinha 16 anos de idade, trepado numa cadeira, falando mal do meu ungido. Esse pastor ainda era vivo nessa época. E aí eu procurei ele, já não morava mais em Rio Preto. Procurei nas redes sociais, não tinha muita coisa. Aí depois eu soube a cidade que ele estava morando. E eu estava me preparando para ir falar com ele. Aí eu recebo a notícia que ele estava trabalhando de pedreiro, teve um infarto fulminante e morreu trabalhando. Um homem forte. Na época ele devia estar ali com 50 e poucos anos de idade. Muito forte, muito saudável. Não tinha problema de saúde nenhum. Infarto fulminante. E morreu. Não deu nem tempo de chegar no hospital. Aquilo cortou meu coração. Porque eu deveria ter pedido perdão para ele. Aí depois eu fiz as confissões ao pastor Celino. Eu falei: o senhor me lembrou de algo assim, assim, assim. Diga assim comigo: prepara-te para encontrares com teu Deus. Eu não vejo a hora de chegar no céu para dar um abraço nesse homem. Vocês não conhecem Bíblia igual a gente conhece. Não estou aqui também para acusar ou condenar, mas eu conheço que isso vai acontecer. Eu vou encontrar com ele lá no céu, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus vai me dar a graça das lágrimas nos meus olhos, e olhar para aquele homem que foi tão importante para aquela igreja, para o nosso ministério naquela época, e eu vou abraçá-lo, e vou chorar com ele, vou pedir perdão por aquilo que eu fiz. Graças a Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Irmãos, nosso tempo ali está acabando, mas eu preciso encerrar isso hoje. Diga glória a Deus. Diga para alguém, diga assim:
Vamos nos preparar para encontrarmos com o nosso Deus. Que tempo é esse, igreja? Diga comigo, é o tempo do fim. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós já estamos vendo sinais, terremotos, furacões, crimes, maldades aumentadas. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Coloca o versículo 3 na tela para mim, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Agora veja, este meu pecado foi por causa de más influências que eu tinha, que incluíam várias pessoas, incluíam parentes, gente que tinha aparência de piedade. Quem está entendendo isso? Este meu pecado de calúnia, ele envolveu pessoas que estavam ao meu redor, por causa das pessoas. Por isso eu vim aqui para te dizer, se o teu pai ou tua mãe te tirar da salvação, fica com Deus. Não desonre nem desrespeite eles, mas você não precisa obedecê-los, no caso de você obedecer a Deus, porque tem muito disso também. Pai e mãe que chegam para os filhos e falam assim, você é a vergonha da família, virou crente. Isso tem ainda nos dias de hoje. Isso ainda tem nos dias de hoje. Se os teus parentes, os teus filhos falam, mãe, agora isso, pai, ei, fica com Deus, porque você sabe, você é liberto pela verdade, e a verdade não é relativa, ela é absoluta. Agora a questão é, vamos nos mover, vamos fazer acontecer em orações, em lágrimas e em palavras dentro da nossa casa e em palavras para os nossos amigos, e pessoas que estão ao nosso redor e de redor, para que nós sejamos achados dignos de sermos pessoas de Deus e ainda pregando o evangelho, tentando ajudar ou salvar alguns. Em nome do Senhor Jesus, entenda essa palavra, prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepara-te. Jesus está voltando à terra. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu não me converti vendo o Julinho morrer. Eu me sensibilizei um pouco, depois nada mudou. Eu não me converti quando eu capotei o carro e quase morri, e tive muitas dores por conta disso, e sequelas por causa disso. Eu não me converti diante de algumas situações tenebrosas na minha vida. Pastor Rafael, como é que você se converteu então? Como é que Deus arrebatou o seu coração? Então entenda uma coisa, igreja, porque este é o segredo, este é o mistério que eu quero dizer para vocês. Um dia triste, abatido, cansado e sobrecarregado, depressivo, a minha vida não fazia mais sentido no crime, não fazia mais sentido nas amizades que eu tinha, a minha vida não fazia mais sentido nos relacionamentos que eu tive, porque fui traído, e foi isso que me deixou um pouco mais para baixo ainda. Aí depois essa idiotice, vou pagar na mesma moeda, né? Aí paguei na mesma moeda, não mudou nada, é um abismo que chama outro abismo, não é assim? Minha vida foi afundando, e eu tinha birra contra os meus pais, e eu era revoltado contra os meus pais, eu tinha vontade de matar eles, isso é verdade. Eu tinha vontade de matar eles, principalmente o meu pai, pastor Celino. Gente, como Jesus transforma, né? Sim ou não, igreja? Pastor Rafael, que loucura é essa? Isso é uma palavra, aleluia, de alerta para nós, porque o nosso coração é ruim, o nosso coração é mau, antes da nossa conversão, antes de Jesus nos tratar, queridos. Então veja, eu tinha todos esses sintomas e carregava tudo isso comigo, e veio uma vontade violenta de eu me matar, veio uma vontade violenta de eu morrer. Eu falei, já que eu não presto para nada mesmo, eu quero é morrer. Eu não presto para o crime, não presto para relacionamento, não presto para meus pais, não presto para a igreja, não presto para nada. Eu quero é morrer. Veio violentamente esse sentimento dentro de mim. E graças a Deus, meu pai, com a sabedoria que Deus deu para ele, falou assim, filho, se você não quiser congregar com a gente, devido aos problemas e tal que você tem passado agora, vai na igreja de um pastor amigo meu ali, pastor Afonso. Eu fui na igreja do pastor Afonso aquele dia, parece que foi o culto inteirinho para mim. Quando eu entrei foi para mim, quando eu estava lá dentro foi para mim. Os louvores parece que era tudo eu. Deus me mirou aquele dia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
E aí, de repente, no decorrer da palavra, Jesus me salvou. O Espírito Santo me convenceu que Ele tinha uma nova vida para mim. Aquele dia eu vim no altar, ajoelhei, fiz uma oração, falei: Deus, se é possível o Senhor mudar uma vida, então muda a minha, eu te entrego a minha vida, eu me rendo. Fui embora a pé, andei, 2, 3 quilômetros até chegar em casa. Ajoelhei para orar, para poder dormir. E falei: Deus, eu não sei como que vai ser daqui para frente, mas me dá a sua presença. De manhã eu fiz algo que eu nunca fiz, ou nunca havia feito. Abri a Bíblia e comecei a orar. Abri a Bíblia e comecei a ler. Abri a Bíblia e comecei a dizer: Deus, fala comigo por meio da sua palavra. A partir daquele dia eu comecei a ler tudo o que se tinha para ler. E eu comecei a ver essas coisas que eu estou falando hoje. Eu olhei para Mateus capítulo 5 em diante e falei: eu vou para o inferno. Eu falei: misericórdia, é isso aqui que vai acontecer? Eu estou perdido. Misericórdia, é isso aqui que vai acontecer? Meu Deus do céu. Passado algumas semanas, alguns meses, eu chamei os meus pais com várias coisas anotadas. Eu falei: lê tal coisa, ele leu. Eu falei: lê tal coisa, ele leu. Lê tal coisa, ele leu. Eu falei: isso aqui que vai acontecer? É isso aí mesmo, do jeitinho que você está lendo. Eu falei assim: então eu vou para o inferno, meu pai. Misericórdia, não fala umas coisas dessa. Não. A verdade é absoluta, ela não é relativa. Eu vou para o inferno e vou de cabeça. Aí o pastor Celino, com a sabedoria que Deus deu para ele, entendeu que Deus já estava me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele falou assim: agora deixa eu te mostrar a grandeza de Deus. O primeiro versículo eu nunca vou esquecer: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Aleluia! Esse impossível não é apenas abrir o mar, esse impossível não é apenas curar o enfermo, esse impossível não é apenas abrir as portas, esse impossível não é apenas curar e sarar a tua alma, esse impossível é te entregar a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse impossível é perdoar os teus pecados, lavar a tua alma e escrever o seu nome no livro da vida. E ele abriu a Bíblia e me mostrou Romanos 3:23, Romanos 6:23. Ele me mostrou a salvação completa em Jesus Cristo, que ninguém será salvo pelas obras, mas serão salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. E agora eu estou aqui, anos e anos e anos se passaram, pregando o evangelho do reino de Deus, para dizer para a igreja que há um lugar preparado para nós, em que Jesus chama esse lugar de a vida eterna. Há um lugar preparado para nós, que Jesus chama esse lugar de paraíso. Ali não tem dor, nem lágrimas. Os reinos e os governos estarão nas mãos do Senhor e nas nossas mãos. É um lugar puramente de bênção, de prosperidade, um lugar onde realmente está o rio da vida e o pão da vida. João viu essa cidade. Eu já tive algumas visões nesse sentido. Apóstolo Paulo viu essa cidade. Esses dias Deus tem mostrado algumas coisas aos nossos pastores. E Deus também tem mostrado a muitas pessoas. Essa cidade é real. E essa cidade é para os filhos de Deus. E essa cidade é para os cristãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar os jovens aqui, por favor. Os jovens que vão cantar ao Senhor nesta oportunidade. Irmãos, escuta uma coisa. Nós lemos um texto aqui. Quando todos disserem que agora há paz e há segurança, haverá o quê? Repentina destruição. Coloca esse texto de novo. Ah não, a Thais vai vir para cá. Pode vir, então pode deixar que eu só vou falando aqui. Haverá repentina, pode abrir, pode abrir. Haverá repentina o quê? Destruição. Diga assim comigo, diga: quando disserem que agora tem paz. Jovens, olha para mim. O que eu falar, vocês vão repetir também, junto com a igreja, amém?
Diga assim: quando vos disserem que agora a paz e segurança haverá repentina destruição. Eu vou dizer pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, sem medo de errar. De agora até 2030 é o alinhamento total para a chegada do anticristo. Vira para alguém e fala: é tempo de servir a Deus e não se desviar. E o alinhamento global e o alinhamento mundial acontecerá. E vão ter um tratado de cessar fogo. Quando isso acontecer, a gente vai noticiar. Pastor, o arrebatamento acontecerá antes disso? Não, não vai acontecer o arrebatamento antes disso, porque está escrito dessa forma. Se está escrito, a verdade não pode ser relativizada. O que pode acontecer é você morrer, ou eu morrer. Pode? Pode. Aí o arrebatamento chegou para mim. Aí o juízo chegou para mim. Tomara que eu esteja salvo. Tomara? Não, eu quero estar salvo em nome de Jesus. Amém? Pastor Rafael, você fala assim com tanta segurança? Sim, a gente conhece as escrituras. Ah, mas alguns falam que o arrebatamento vai ser pré-tribulacionista, outros falam que é no meio, outros falam que é pós, outros falam. Irmãos, esse negócio de outros falam, eu respeito, sim, mas quando eu leio o livro de Daniel, onde Jesus falou, quem lê o livro de Daniel, que entenda, agora eu não vou ter o tempo para explicar tudo isso, está escrito dessa forma, tem que acontecer aliança, tem que se revelar o anticristo. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, está escrito isso, está escrito em Daniel do 7 até o 12 e escrito em Mateus 24. Então veja isso em nome do Senhor Jesus. Ele se levantará, o anticristo se levantará, governará a terra e a igreja ainda estará nesse princípio das dores, neste início da grande tribulação. Minha fé, o que eu creio, naquilo que eu vejo, a igreja será arrebatada na metade do período de 7 anos. Exclusivamente por causa de Daniel capítulo 12. Então o que eu quero dizer para a igreja, por hora, por agora, é o seguinte: o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Se for desagradar a Deus, ei, vigia em nome do Senhor Jesus para você permanecer na salvação. Amém? Glória a Deus. Nós preparamos um louvor para cantar. Esse louvor fala: eu navegarei no oceano do Espírito. Por quê? Porque quem navega no oceano do Espírito não vai perder a salvação. Quem navega no oceano do Espírito não vai perder a salvação. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Mas se eu e você temos o Espírito Santo, então nós pertencemos a Deus. Diga assim comigo: me salva, Senhor. Diga: abra os olhos do meu entendimento, Senhor. Abra os olhos do meu entendimento, Senhor. Queridos, de agora em diante, nós vamos ver todo o alinhamento. A esquerda sendo derrotada. Me perdoe a questão de posição política de vocês, não quero nem saber a posição de política de vocês. Eu quero saber com o que o céu diz para a nossa geração. A corrupção será, não de todo tirada, mas será bastante alinhada. A justiça governará nestes dias sobre o Brasil. Daqui para 2 anos, daqui para 3 anos, que vai dar lá 2028, beirando 2029, haverá grande abundância sobre o Brasil. Preparem-se. Mas não é motivo de relaxo. As bênçãos de prosperidades não serão motivos de relaxo para a igreja, mas motivo de posicionamento no Senhor. Amém? Diga assim comigo: eu vou prosperar e ainda vou para o céu. Diga: eu passaria as minhas dificuldades e ainda vou para o céu. Diga: eu consertarei a minha vida na presença do Senhor e na ajuda do Senhor e ainda vou para o céu. Diga assim: fiel é o Senhor e poderoso é o Senhor para salvar a minha alma. Diga: eu me dedicarei na presença do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor e dar a Ele a honra e a glória. Oh, aleluia. Isso.
Eu vou soltar o microfone, eu vou pegar o violão, mas eu não quero que você se desconcentre, por favor. Feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça, por favor, igreja. E comece a se arrepender de coisas passadas. Se arrependa, igual o pastor Rafael hoje. Deus me levou a lembrar, anos depois, de uma besteira que eu tinha feito contra um ungido de Deus. Deus me levou a me arrepender e pedir perdão para minha esposa de várias situações de ofensas que nós já atravessamos no decorrer desta caminhada. Deus me levantou, aleluia, e me convenceu para pedir perdão aos meus pais de coisas até da infância. E os meus pais me disseram: filho, você sempre foi perdoado, a gente sempre te amou, a gente sempre derramou amor, mas se você precisa ouvir, olha só as palavras dos meus pais, se você precisa ouvir esta palavra, então ouça: eu te perdoo, nós te perdoamos, filho, seja livre. Irmãos, nós já vivemos tantas coisas que, se vocês soubessem, de arrependimentos, então curve a sua cabeça. Começa a lembrar o marido, homem, você aí ignorante, arrogante, mulher, que não é nem florzinha que se cheira mais, você é terrível no seu tratamento com algumas situações, no tratamento com o marido, no tratamento com os filhos, no tratamento, até nas amizades. Às vezes às vezes não, quase sempre, nós valorizamos mais as coisas externas lá fora e amigos, e gente lá fora do que as pessoas dentro da nossa própria casa. Eu sei que é difícil a convivência, eu sei, mas se arrependa agora na presença de Deus. Faça isso, por favor. Diga para o Senhor abrir os seus olhos, queridos, os olhos do seu entendimento. Navegarei, eu navegar o oceano do Espírito, na presença de Deus.
Então eu digo a palavra profética e você diga amém, por favor. Que o grande amor de Deus. Agora diga assim que seja, que o grande amor de Deus. Mais uma vez, que o grande amor de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a comunhão e doces consolações